Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à aula 16 do nosso curso de Teologia de Umbanda, cujo tema é A Umbanda e a Espiritualidade no Terceiro Milênio, parte 1. Eu sou o Pai Hermes de Xangô. Este curso é uma junção entre a tenda de Umbanda Caboclo Jiboia e Zé Pirintra das Almas e o canal Saberes de Axé. Sou muito grato a você por participar, por assistir aos vídeos, compartilhar, deixar seu comentário, suas dúvidas, suas colocações, participar do grupo de WhatsApp, no qual postamos materiais complementares e estabelecemos um diálogo mais próximo conforme cada aula é postada. E as aulas postadas estão aí à disposição o tempo todo. Como disse, também agradeço por você compartilhar, porque isso amplifica o nosso diálogo. De modo especial, agradeço aos meus filhos, pai Pedro de Ogum, pai pequeno, mãe Luiz de Oxum, mãe pequena da nossa casa também, que são responsáveis pelo canal e por este projeto. Este tema, a Umbanda e a espiritualidade no terceiro milênio, há muitos anos me vieram à cabeça algumas colocações, algumas características da espiritualidade neste terceiro milênio. E, a partir disso, eu criei uma palestra e também, além de colocar essas informações em vários dos meus livros, escrevi um livro com este nome, publicado pela editora Anansi de Campinas. Foi uma edição limitada, artesanal, uma editora pequena, mas um texto muito profundo. Eu aprofundei, né, esses itens que eu selecionei. E essa palestra eu fiz em diversos lugares no Brasil, também em Portugal. É uma das minhas palestras mais procuradas. Para quem não sabe, eu tenho uma lista de palestras, todas como voluntário. Eu peço apenas ajuda para o transporte, que alguém venha me buscar, de preferência, e me devolver, me trazer de volta. E, quando necessário, claro, também o pouso, também a hospedagem, dependendo da distância, do local, enfim. Bom, essas características que eu selecionei, que eu analisei, que eu busquei, existe uma situação muito interessante em relação à Umbanda, que é perceber que a Umbanda, desde o seu início, considerando o seu início oficial, 1908, e o porquê disso, por favor, assista às aulas anteriores, especialmente a primeira e a segunda. Nós percebemos que a Umbanda sempre carregou, de modo geral, mesmo que negado uma ou outra situação, em um ou outro segmento, uma ou outra declaração, uma ou outra vivência, mas, de modo geral, sempre trouxe, sempre vivenciou essas características, essas 10 características que eu separei. Então isso é muito importante, porque para a Umbanda não é novidade. Alguns segmentos religiosos, alguns segmentos filosóficos, espiritualistas estão se abrindo mais para essas características. E isso, evidentemente, favorece o diálogo, inclusive o diálogo interreligioso. A respeito de espiritualidade, eu peço também que vejam ou revejam a aula 1, porque ali eu abordo, trago algumas considerações a respeito do que é espiritualidade e do que é religião. Por isso que o tema aqui é a Umbanda, que é uma religião constituída, e a espiritualidade no terceiro milênio. Um terceiro milênio que, inclusive, é marcado por muitas good vibes, como se diz, brincando e até de forma pejorativa, e eu diria assim, formas de espiritualidade que, infelizmente, são desconectadas do cotidiano e muitas vezes são alienantes. Então, não é o objetivo desta aula tratar dessa temática. Eu não vou me perder aqui num emaranhado que exige e exigiria, né, mais tempo, mais cuidado. Não. Vamos falar então das características específicas, essas 10 principais, da espiritualidade no terceiro milênio e como a Umbanda dialoga com essas características. A primeira delas é o holismo. Por ser uma religião ecológica, a Umbanda visa ao equilíbrio do trinômio corpo, mente e espírito.
a saúde física, o padrão de pensamento e o desenvolvimento espiritual de cada indivíduo, claro. E isso também em relação à comunidade. A Umbanda, enquanto religião ecológica, já tivemos uma aula sobre isso. Mas o que é o holismo? Holismo, holos, quer dizer todo em grego. Então aqui nós temos uma reflexão sobre o trinômio corpo, mente e espírito. Eu costumo dizer de forma bem prática, bem simples, que alguém que chegue a um terreiro para tratar uma dor de dente não terá apenas a dor de dente tratada pelo Exu, pelo preto velho, pelo caboclo, qual seja. Não. O tratamento será do corpo, da mente e do espírito. E nós não vamos negligenciar nenhum desses aspectos. Às vezes, evidentemente, existe um cuidado maior com um dos aspectos, mas isso não significa que os outros não sejam tão importantes quanto, ou mais ainda, não estejam interligados. Quero aproveitar, inclusive, para lembrar que o terreiro não substitui, voltaremos a isso no outro momento, o terreiro não substitui o tratamento médico alopático, o terreiro não substitui vacina, não é? Assim como também não substitui psicoterapia e nem outras terapias holísticas que facultam ao indivíduo um equilíbrio maior. Eu preciso diferenciar terreiro, terapia, psicoterapia, perdão, muitas vezes o tratamento psiquiátrico, não importa, são várias linhas de trabalho conforme as necessidades, e também as terapias holísticas, não vou confundir tudo num balaio só. Existem ainda as terapias oraculares, que também são holísticas, mas isso é um outro aspecto. Eu não vou me estender muito também por conta do tempo e do tema, mas o importante é perceber qualquer tratamento, qualquer cuidado e, portanto, qualquer desenvolvimento na Umbanda, inclusive o mediúnico, chamemos desenvolvimento e desenvolvimento mediúnico, ele é abrangente, ele é global, ele cuida do todo. Por isso, pensando no desenvolvimento mediúnico, que muitas vezes o médium tem o seu desenvolvimento mediúnico que se atrapalha um pouco ou bastante por conta de inconstância emocional, por não cuidar da sua saúde mental, que envolve sim o cuidado com o ori ou anjo de guarda, as várias formas, conforme cada segmento, cada casa, mas também, muitas vezes, e por que não sempre, a psicoterapia e outros procedimentos, quando necessário. Quando necessários, né, os procedimentos. Outra característica, a segunda que nós vamos elencar, é o chamado ecumenismo e o diálogo interreligioso. Além de ter suas portas abertas a todo e qualquer espírito, encarnado ou desencarnado, que deseje vivenciar a espiritualidade de acordo com suas diretrizes, essas diretrizes também variam de casa para casa, de segmento para segmento, a Umbanda mantém fortes laços dialógicos com as mais diversas tradições religiosas e ou espirituais, algumas das quais a influenciaram bastante em vários aspectos, dentre eles a ritualística, são as matrizes, são as trocas culturais, os amálgamas, por vezes também imposições de determinados segmentos, enfim, é um processo bastante complexo, como já vimos em outras aulas. Atenção, né? A Umbanda não é proselitista. A Umbanda não busca adeptos. As portas estão abertas para todos, para todas. Encarnados e desencarnados. A pessoa pode vir, se sentir em casa, fazer um tratamento, terminar o tratamento, continuar a vir ou não. Não se faz proselitismo, não é? Como já comentamos em outra aula, temos até irmãos visitantes durante anos, frequentam a casa. Por vezes esses irmãos compõem a chamada assistência, chamemos assim, por vezes não compõem, né? E o que vai acontecer? E são muito mais envolvidos, muitas vezes, aqui eu não quero usar critérios comparativos, mas para a gente entender o nível de envolvimento, são mais envolvidos até do que médiuns de corrente, tá? Então, a Umbanda não faz conversão. A gente diz brincando, eu aprendi isso com uma mãe de Umbanda, que a gente não é arquivo de computador para ser convertido. Então, esse diálogo existe, e esse diálogo, inclusive, com relação aos espíritos desencarnados. Já discutimos também isso em outra aula. Nem todo espírito que se manifesta, ele é de uma tradição, por exemplo, cristã. Orixá não é cristão.
A Umbanda tem uma matriz cristã, na verdade duas, considerando o Espiritismo, mas Orixá não é cristão. Espíritos que vêm trabalhar não necessariamente são cristãos, então eu tenho que ter abertura para todos. Por isso que eu costumo dizer que mais do que cristã, quando me perguntam, a Umbanda é cristã? Eu explico, tem uma matriz, tem duas, tem isso, mas eu também digo, mais do que cristã, a Umbanda precisa ser crística, ou seja, auxiliar a desenvolver a divindade interior, o Cristo interno, se assim quiserem, e estar aberta para todos que queiram participar, estar juntos, né? Um terceiro aspecto é a chamada valorização da vivência ou da experiência pessoal. Embora tenha uma teologia própria, né, e várias vertentes, claro, e em virtude do forte sincretismo, que também é uma característica que favorece o ecumenismo e o diálogo interreligioso, do qual falamos brevemente acima, por vezes ainda vivencie pontos doutrinários de outras tradições religiosas e ou espiritualistas, sim, isso também acontece, a Umbanda valoriza a experiência pessoal, concepções, opiniões, formas de vivenciar a espiritualidade, etc., respeitando o livre-arbítrio e irmanando a todos em seus rituais e nas mais diversas atividades caritativas, de modo a respeitar as diferenças sem tratá-las ostensivamente como divergências. Eu dou um exemplo muito prático aqui. Muitas vezes, o conceito que um pai de uma casa ou mãe de uma casa tem de orixá não é o mesmo conceito que um filho tem. Mas na hora de bater cabeça, estão todos juntos. Estamos todos juntos. Então é importante sim que eu conheça, que eu respeite os fundamentos de uma casa. Não se trata de concordar ou discordar no seu íntimo, porque se eu estou na casa, teoricamente eu concordo com os fundamentos, mesmo que eu tenha concepções diferentes sobre eles. Isso é muito importante. Essas diferenças precisam ser respeitadas por parte de dirigentes e por parte dos filhos, dos médiuns, porque às vezes o médium não respeita, chega a casa querendo mudar tudo, inclusive fundamentos, e sem fundamentos nenhum, e gera-se uma confusão. Por outro lado, se um filho tem uma concepção íntima diferente, o dirigente não vai expulsá-lo da corrente, expulsá-lo da casa ou dizer que ele está errado. Senão nós não temos o diálogo. Então isso é muito importante, porque às vezes se cria uma confusão muito grande, e geralmente não é puxar a brasa para a sardinha de pais e mães, mas geralmente é por conta do filho que chega. Filho que chega de outras religiões, de outras casas, com fundamentos diferentes, e não respeita esse filho, os fundamentos da casa onde pisa. Mas, evidentemente, muitas vezes também pais e mães não respeitam a experiência pessoal, a vivência pessoal, e essa vivência e essa experiência são únicas, são intransferíveis, não é? Então, no trato coletivo, no trato da religião enquanto estrutura, no trato dos fundamentos de uma comunidade, eu não posso excluir, e nem devo, senão não tem sentido, a individualidade, a particularidade, portanto, a vivência, a experiência pessoal. A quarta característica, fé e cotidiano, a concretude da fé. Fortemente marcada pela ecologia, como já vimos em outra aula, a Umbanda convida a todos e todas a vivenciar sua fé no cotidiano, cuidando do próprio corpo, do meio ambiente, vivenciando relações saudáveis, etc. Um exemplo aqui muito fácil de compreender. Cultuar o orixá Oxum é, ao mesmo tempo, um convite para se viver amorosamente o cotidiano, de forma compassiva, e utilizar os recursos hídricos de maneira consciente. Escovar os dentes com a torneira fechada, não jogar lixo nas águas, etc. A gira, literalmente, prossegue no cotidiano. Já tivemos uma aula sobre gira, uma reflexão muito interessante sobre isso. Então, a vivência da fé, ela não se restringe à gira, não é? Ela se manifesta no cotidiano. O exemplo aí, eu sou filho de Oxum, eu faço balaio para Oxum, eu tenho uma devoção para Oxum e não tenho um trato com a água. Ou, eu cultuo orixá, limpo o terreiro, cuido do terreiro, mas não cuido do meu corpo físico, não só do banho, não é? Todos os cuidados, a relação de saúde, de doença, a dor, o prazer, o descanso, a atividade.
Então, eu preciso, e não estou dizendo que é fácil, e não estou dizendo que a gente acerte sempre, e não estou dizendo para sermos fundamentalistas fanáticos, mas aquilo que eu vivencio na gira, para a qual eu me preparei, então tem um antes, eu carrego para o meu cotidiano, o depois da gira. Pensando na gira enquanto estrutura principal, coletiva da vivência social, litúrgica, espiritual de uma comunidade terreiro. Um outro exemplo para facilitar. Eu cultuo IBGs, a IBejada, faço uma festa linda todo ano, e aí maltrato crianças da minha família, crianças em situação de rua, crianças em situação de drogadição, cito sem ler o Estatuto da Criança e do Adolescente, não conheço nada, só pego informações de programas sensacionalistas ou do WhatsApp. A mesma coisa o Balói, a mesma coisa o Mulu, principalmente, né? A versão velha, digamos assim, idosa, do orixá, ou uma qualidade, ou um orixá independente, como cada qual cultua, os pretos velhos, os antepassados, etc e tal, tudo eu cultuo, bonitinho. E maltrato os idosos, não tenho paciência, etc, etc, etc. O feminino, nas suas diversas vertentes, e as pombogiras. Então, aquilo que eu vivencio na liturgia, numa oferenda, numa firmeza, enfim, numa visita à mata, à cachoeira e ao mar, eu preciso trazer para o meu cotidiano, porque senão fica uma vivência de fé dicotômica, partida, fendida, né? Eu faço uma fenda entre aquilo que eu vivo na liturgia e aquilo que eu vivo no cotidiano. Não quer dizer que eu vá acertar sempre, não se pede posturas espiritualizadas, elevadas, como se eu não fosse humano, não tivesse luzes e sombras. Não, não se trata disso. Mas sim de um aprendizado. Por que que eu estou neste caminho espiritual? Por que que eu estou nesta religião? Então é importante que nós tenhamos essa reflexão. Fé e ciência é a quinta característica, né? Uma parceria inteligente. Olha aí, Allan Kardec, Dalai Lama e outros líderes fazem coro. Se a ciência desbancar algum ponto de fé, sem dúvida, a opção é ficar com a ciência. A Umbanda possui fundamentos próprios de trabalhos religiosos, energéticos, mágicos, contudo, não devem confundir-se com superstição e obscurantismo. E nem placebo também, viu? Por outro lado, sua alta espiritualidade, muitas vezes ensinada de maneira analógica, simbólica, é cotidianamente explicada pela ciência, na linguagem lógica racional. A medicina dos pretos velhos, por exemplo, é complementar à do médico com formação universitária e vice-versa. Ambas dialogam, não se excluem. O que isso significa? Significa que são experiências que às vezes com nomes diferentes, com métodos diferentes, mas se chega a um resultado de saúde integral ou holística, como vimos na primeira característica. Muito bem. Temos que considerar as pessoas em seu tempo. Não é justificar atitudes. Exemplo de Allan Kardec. Há trechos que são racistas, e isso não é uma justificativa, porque em seu tempo houve outros líderes religiosos que não eram racistas. Mas como eu estou falando de ciência, e o racismo não se justifica pela ciência, e sim pela pseudociência, não é? Por exemplo, nas obras de Kardec temos referências à astronomia, como a astronomia era entendida na época. Depois houve novas concepções, novas descobertas, então os dados precisam ser atualizados. Isso é muito importante. Daí a fala, entre a fé e a ciência, fique com a ciência, porque a fé ela está manifestada num contexto histórico, a ciência também. Mas a ciência, muitas vezes, vai em busca de outras situações que, infelizmente, nem toda fé vai, nem toda religião vai. Nesse diálogo muito bonito entre fé e ciência, mais uma vez aqui, eu dou o mesmo exemplo, o tratamento espiritual, ele não vai elidir a vacina, ele não vai elidir a alopatia, ele não vai elidir o remédio do tratamento psiquiátrico quando necessário. Ninguém aqui está defendendo a medicação louca, uma panaceia sem sentido, não é, sem os cuidados holísticos, não se trata disso.
Outra situação, eu dou este exemplo sempre. Quando um botânico, quando um estudante de agronomia vê a receita de um banho ou de um chá passadas as receitas por um preto velho, um caboclo, um exu, um baiano, ele vai falar: caramba, aqui tem um fundamento científico, uma combinação, por isso que não é placebo, como eu disse há pouco. Nas minhas palestras eu abordo isso um pouco mais com outros exemplos de incompreensão por parte de outros segmentos religiosos, infelizmente. Então, o que vai acontecer? A ciência ancestral, indígena, afro, da magia europeia, América Central, cigana, etc, 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 tudo está ali. Nomes diferentes, usos diferentes, como a nossa avózinha no fundo do quintal, com suas ervas. Ancestralidade, antepassados, sabedoria. São saberes que se complementam e não excludentes, ou não necessariamente excludentes, embora por vezes aconteça, e infelizmente por vezes aconteça por parte dos próprios umbandistas, né? Existe uma frase muito bonita que as pessoas falam de coração, e eu já falei também, que é assim: os pretos velhos são os meus psicólogos, mas eu parei de usar, porque infelizmente há pessoas que pensam: eu não preciso de psicoterapia porque eu tomo passe, eu falo com o preto velho. São formas diferentes. Ou então, eu tomo medicamentos prescritos pelo psiquiatra e não é uma medicação maluca, como a gente viu, no sentido assim: tome remédio, ponto final, faça um tratamento sério, rigoroso, toma uma medicação, mas, como eu vou ao terreiro, eu entrei pro corpo mediúnico, eu tomo passe, sei lá, eu paro de tomar. Não. Há um meme que eu vi em inglês há um tempo, e aqui eu cito de memória, que diz o seguinte, eu achei fantástico. No caso do diabético, se você tem fé, tem religião, sei lá, ou é ateu, se você não tomar insulina, você vai morrer. Então, assim, isso chama a atenção para cada qual no seu cada qual e, ao mesmo tempo, tudo integrado. Em tempo, um preto velho, um exemplo do preto velho, vai pedir para você rever o seu tratamento alopático, pedir uma segunda opinião, conversar com o médico se tal procedimento cirúrgico é mesmo necessário, se tal remédio pode ser revisto, porque aquilo pode ser muito agressivo para você. Ele não vai dizer simplesmente abandone tudo, não é? Até se o tratamento for inadequado, ele precisa ser chancelado, então, o novo tratamento, a adaptação, a adequação pela medicina da Terra. Porque além do preto velho ser um ser de luz, eu estou dando exemplo do preto velho, qualquer guia, orixá, qual seja, nós, seres humanos, nós médiums, podemos ser acusados de charlatanismo. E não é isso que nós queremos. Nós estamos aqui para auxiliar, para conviver, para irmanar e não para causar confusão. Estas são as primeiras 5 características da Umbanda e a espiritualidade no terceiro milênio. Espero, como em todas as aulas, ter lançado sementes para, por meio do diálogo, por meio também da reflexão interior e reflexão coletiva, daí o diálogo, podermos vivenciar ainda mais, com mais consciência, com mais alegria, com o coração pleno, a nossa amada Umbanda. Abraço, gratidão e axé.